Glória a Deus. Mesmo assentado, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Um texto muito conhecido, Lucas 4, 16 a 21. Enquanto você abre, eu estarei lendo Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Agora vamos ler o texto que você está aí aberto, Lucas 4, 16 a 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele pegou, fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amados, nessa passagem aqui de Lucas, nós podemos ver que naquele dia, naquele sábado, naquela sinagoga, Jesus ele leu para aquelas pessoas que estavam ali, parte do livro do profeta Isaías. Naquele livro que Jesus lê aquela manhã, naquele dia, era também narrado a ação de Deus confrontando a nação de Israel, a nação de Judá, as nações vizinhas, a respeito do pecado que o povo estava cometendo contra Deus. Mas também fazia parte daquele livro ali palavras de esperança a um povo que estava vivendo exilado, a um povo que estava sofrendo, a um povo que estava desesperançoso, a um povo que estava vivendo debaixo do jugo pesado de uma nação que os escravizava, de um governo que os sufocava. Naquele livro que Jesus também leu ali aquela manhã, falavam também palavras a respeito de um remidor, a palavra a respeito de alguém que viria restaurar o seu povo, que o viria tirar do cativeiro e trazer salvação para aqueles que tanto esperavam. Na mão de Jesus naquela manhã, naquele dia, estava um livro completo de palavras proféticas, que desde a sua escritura até os dias de hoje, ela fala ao nosso coração. Ela fala diretamente às nossas vidas, ela fala fortemente aos nossos ouvidos. Na mão de Jesus aquele dia, tinha palavras de salvação, palavras que até nos nossos dias nos confrontam com os nossos pecados, palavras que até no nosso dia, são palavras que vêm trazer, palavras de salvação para a nossa vida, palavras que nos alertam quanto à consequência que o pecado ele pode nos trazer, palavras de esperança, palavras de salvação. As palavras de Jesus ali naquela manhã, naquele dia, foram palavras relacionadas a um povo que estava sobre ele um juízo divino, um povo que tinha sobre ele a promessa de uma restauração, mas só também que eram palavras que traziam esperança para aquele povo de Israel, palavras que estavam dizendo para eles: olha, do jeito que você está, a sua vida não vai continuar assim, a sua vida ela não vai continuar assim. Não vai continuar assim. Imagina, irmãos, aquela palavra escrita em Isaías falando para o povo, num povo que estava no meio do caos, no meio da tribulação, no meio de uma vida sofrida. Aí vem Isaías falando para aquele povo dizendo: o Espírito do Senhor veio sobre mim para trazer boas novas para vocês. Você imagina isso? Veio sobre mim para trazer boas notícias para você que está sofrendo.
Imagine um povo que estava ali exilado, sofrendo na mão dos seus inimigos, sofrendo na mão de um governo que os reprimia, dizendo: olha, eu vim proclamar para vocês o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Era tudo que aquele povo queria, um remidor que viesse tirar o povo daquela situação. Imagina aqueles que estavam ali ouvindo essa palavra, aqueles que estavam tristes, aqueles que se cobriam dia após dia com cinzas, lamentando a sua sorte, ouvir da boca de um profeta de Deus dizendo: suas cinzas serão trocadas por alegrias, por ornamentos. Suas cinzas serão trocadas por dias melhores, o seu dia de sofrimento vai ser trocado por dia melhor, e o óleo da alegria será derramado na sua cabeça ao invés de tristeza. Você vai receber veste de festa no lugar de quebrantamento. Imagina aquele povo sofredor ouvindo isso. Seria como Deus descesse do céu e falasse para eles: hoje eu vim mudar a sua história, hoje eu vim mudar a situação. E quando Jesus ele lê estes versos no livro de Isaías ali na sinagoga, aquelas pessoas que estavam ali sabiam perfeitamente o que Jesus estava lendo, sabiam perfeitamente das promessas que Deus tinha feito pelo seu povo. Eles sabiam que Jesus estava falando de uma esperança que Deus tinha prometido aos seus antepassados anos atrás, e que eles queriam ver acontecer na vida deles, na época deles. Aí então Jesus pega o livro, lê, se levanta e diz para ele: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpre no meio de vocês as escrituras que vocês acabaram de ouvir. E essas palavras de Jesus não foram simplesmente palavras simples, talvez, para tentar levantar a fama que ele já tinha no meio do povo, não. Ali naquele momento, com essas palavras, Jesus estava dizendo para eles: olha, a sua espera acabou, povo de Israel. Ali naquele momento, Jesus dizia que aquela profecia dita por Isaías, que viria um remidor, naquele momento estava se cumprindo. Jesus estava dizendo para o povo de Israel: olha, a sua história está no ponto de ser mudada, e ela não vai terminar do jeito que está. Jesus naquele momento, naquela sinagoga, estava anunciando para eles: olha, o rei que veio salvar esta nação, o líder que vocês esperavam para o libertar, ele está aqui hoje falando com vocês. Naquela manhã, Jesus acabara de dar a melhor notícia que aquele povo queria, a melhor notícia que eles podiam ter, a mais poderosa da notícia, a notícia mais esperada por um povo que há anos e anos esperava por um remidor. E o mais lindo da palavra de Deus, e o mais lindo do Evangelho de Cristo, é que essa palavra ela ainda continua viva no nosso coração. Que essa palavra ela continua poderosa como ela foi antes, ela continua poderosa hoje. Ela continua hoje salvando, curando, transformando. Aquela mensagem de Jesus ali naquela manhã, naquela sinagoga, ela está sendo e ela sempre será a melhor notícia que o homem pode ter. Notícia de salvação, boas novas de salvação. A mensagem de Jesus daquela manhã e até hoje, ela continua sendo como um sol, aquele sol que vem toda manhã e vai e clareia o telhado de uma casa, e clareia e traz luz para dentro de uma casa que antes estava em trevas, na escuridão. Hoje, meu amado, como antes, a mensagem de Cristo, ela vem sobre as nossas vidas, penetrando nas fendas do nosso coração, levando para dentro de nós a mais maravilhosa luz, a luz que nos dá vida, a luz que nos dá esperança, a luz que traz vida para nossas vidas. O mesmo Jesus que pregava naquele dia, hoje Ele está no nosso meio através do Espírito Santo de Deus, pregando ao nosso coração. Pregando ao nosso coração e dizendo para mim, para você mais uma vez, que a nossa história será mudada, que a nossa história não vai terminar assim, que Jesus tem coisa melhor para mim e para a sua vida, independente da situação que você estiver passando, não é o seu fim. Deus tem preparado algo melhor para a sua vida, creia nisso. Jesus com aquele livro na mão, ele diz: olha,
O Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. A mensagem de Jesus naquele dia ela era bem clara. A mensagem de Jesus naquele dia, ela era bem clara, porque ela ia diretamente ao encontro daquilo que as pessoas precisavam. Porque da mesma forma que foi a palavra de Isaías antes no tempo dele, onde aquilo que ele disse foi diretamente ao encontro de um povo que estava sofrendo, que estava oprimido, que precisava de liberdade da mão daqueles que os estavam escravizando, assim foi a palavra de Jesus. Mas a diferença é que a palavra de Jesus, ela ia muito mais além do que as necessidades humanas. A palavra de Jesus, ela ia principalmente na necessidade, ela ia ao encontro da necessidade espiritual que o povo estava precisando. Jesus naquela manhã, naquele dia, ele disse: olha, Deus me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me ungiu para trazer aos mansos de coração, para aqueles que estão sofrendo, que estão vivendo uma vida difícil. As palavras de Jesus naquele dia levavam para aquelas pessoas a esperança de uma mudança em suas vidas. Eram boas novas em tempos ruins, em tempos de dificuldade, em tempos onde as pessoas estavam precisando de um libertador. Mas só que a mensagem de Cristo era um contraste com aquilo que aquelas pessoas estavam esperando. Aquilo que aquelas pessoas estavam esperando, a mensagem de Cristo veio para trazer um contraste com aquilo, porque eles esperavam um libertador que viria com mão forte, montado num cavalo lindo, maravilhoso, com um exército muito grande, e tirar eles da mão do reinado de Roma. Só que Jesus veio de modo diferente, com uma palavra diferente. Jesus estava ali ensinando para aquele povo que o que realmente deve ter valor para eles não é aquilo que a mão deles podiam pegar, não é somente aquilo que os olhos naturais deles podiam ver. Jesus estava ali oferecendo para aquele povo algo muito mais que aquele que eles pensavam que eles julgavam ter valor. A mensagem de Jesus ali naquele dia aos pobres implicava mais na sua situação espiritual do que natural. Jesus ele multiplicava pães, multiplicava peixes, sim. Ele também tinha esse lado de preocupar com a saúde física das pessoas. Mas além disso, Jesus oferecia, sempre falava: olha, eu sou o pão da vida. Eles procuravam pão, ele dizia: olha, eu sou o pão da vida, eu sou a água que desce do céu. Aquele que come desse pão, aquele que bebe dessa água, jamais terá sede. Aquele que come desse pão, jamais terá fome. O alvo da mensagem de Jesus foi e sempre será aqueles que estão precisando entender o verdadeiro valor que a vida tem. Sabe por quê, irmão? Porque hoje o coração do homem, perdoa, irmãos, porque hoje o coração do homem ele tem se enchido de valores terrenos que o leva a pensar que aquilo que realmente importa são as coisas que a nossa mão pode tocar, pode sentir. Hoje o coração do homem, ele acha que o que tem valor é os números que ele tem na conta dele, é as posses que ele tem. Mas a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho de Jesus, ela me fala o contrário. Ela me fala: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? O que adianta a mim e a você hoje que está aqui presente viver uma vida pensando somente nos tesouros aqui dessa terra? Somente pensando naquilo que a gente pode possuir e esquecer do tesouro que tem preparado para nós lá no céu. Jesus, quando ele falou naquela manhã, ele disse que veio trazer boas novas para aqueles que precisavam dentro deles do verdadeiro tesouro, que é a salvação em Cristo Jesus, porque é isso que transforma o homem. O tesouro, a salvação dada por Jesus Cristo, é isso que transforma nossas vidas. A mensagem de Jesus era para alcançar aqueles que ainda não tinham o tesouro dentro do coração dele,
Quando Jesus veio, que veio trazer boas novas para os pobres, Ele não veio dizer falando que veio trazer tesouros, que veio trazer dinheiro, que veio trazer posses, mas Ele veio trazer algo que eles nunca poderiam perder, algo que eles nunca, que o homem não poderia roubar, algo que a ferrugem não poderia comer, algo sólido, que era salvação através dele. Jesus, Ele veio trazer mudanças em nossas vidas. Jesus, Ele veio para proclamar boas notícias. Ele veio para dar liberdade aos que estão presos. Irmão, imagina aquele que está preso atrás de uma grade, atrás das grades. O que você acha que ele mais almeja? A liberdade, irmãos. Aquele que está preso, que ele mais almeja é liberdade. Então a mensagem de Jesus, a mensagem de libertação de Jesus, ela ia muito mais além do que as paredes, ela ultrapassava as paredes das prisões. A palavra de Jesus, ela ia direto ao coração do homem, ia direto aonde o homem se encontrava, proporcionando a ele a oportunidade de se libertar das correntes que o prendiam. Porque nós sabemos que desde o Éden, Satanás ele tem tentado aprisionar a criação de Deus. Desde o Éden, Satanás tem tentado destruir aquilo que é mais lindo que Deus criou, que sou eu e você. Mas aí então Deus ele envia Jesus Cristo ao mundo para poder acabar com essas intenções do inimigo. Jesus naquele dia ele diz o seguinte: olha, eu fui ungido para trazer liberdade para aqueles que se encontram presos. Mas Jesus dizia que a liberdade que ele vinha trazer não era somente para aqueles que estavam presos no cárcere, mas principalmente para aqueles que estavam presos pelas correntes do inimigo, aqueles que estavam presos pela hoste de Satanás. E nesse tempo que nós vivemos, igreja, o que nós mais vemos são pessoas sendo levadas pelas investidas do inimigo. O que nós mais vemos hoje são pessoas que estão sendo colocadas sobre correntes de Satanás. Satanás ele tem usado de todas as formas para aprisionar aqueles que foram criados para viver uma liberdade em Cristo Jesus. Hoje o que nós mais vemos é as pessoas tentando transformar o que é errado em certo. As coisas que antes eram erradas, hoje elas continuam sendo, mas o mundo tem tentado trazer isso, tornando isso normal. Isso é corrente de Satanás, igreja, tentando aprisionar o povo. Hoje o pecado é usado como meio de sobrevivência, ao invés de ser encalado como ele realmente é, que é ponte para o inferno. Isso é corrente de Satanás, igreja. Hoje o mundanismo ele tem tomado parte da vida de pessoas que sabem que elas não foram criadas para este mundo. Hoje muitas pessoas que sabem que Jesus morreu na cruz para salvar a vida dela, sabem que elas não foram criadas para viver nesse mundo, têm vivido uma vida aquém daquilo que vai acontecer, pensando que está tudo bem, que está tudo certo, que desse jeito Jesus vai me aceitar, que desse jeito eu vou entrar no céu. Mentira, isso é corrente de Satanás. Deus procura pessoas que querem viver uma vida em santidade, mas pessoas que querem servir a Deus na sua essência, pessoas que querem se afastar do mundo e viver para Deus. Satanás tem aprisionado muitas pessoas. Mas uma coisa eu sei, igreja: antes da criação do mundo, o nosso Deus, o eu sou, ele já existia. Antes da criação do mundo, o nosso Deus já existia. Antes mesmo de Satanás preparar algo para a sua vida, tentando te destruir, Jesus já existia. Deus já existia. Contra o mal que Satanás tem preparado, sempre preparou contra nós, desde a criação do mundo, Deus já nos preparou um escape, que é Jesus Cristo. Desde a criação do mundo, o Senhor decidiu fazer algo que vai ser derramado na cruz do Calvário, para em prol da vida daqueles que precisam. Jesus decidiu derramar o teu santo sangue pelas nossas vidas, e contra as hostes de Satanás, hoje existe o sangue de Jesus que tem todo o poder, o sangue de Jesus que nos transforma, o sangue de Jesus que cura, o sangue de Jesus que quebra todas as correntes, o sangue de Jesus que tem poder para trazer liberdade para aqueles que estão presos. Hoje Jesus está dizendo para mim e para você: aquele que vier a mim jamais lançarei fora.
Hoje a verdade que liberta, igreja, ela está no nosso meio. A verdade que transforma, ela está hoje no nosso meio. A verdade que transforma corações. A verdade que quebra correntes. A verdade que derruba as muralhas. A verdade que nos livra da nossa prisão, hoje ela está no nosso meio. E isso não importa, meu amado, que tipo de corrente que tem que te segurado. Se são vícios, se são mentiras, se é falsidade, se é engano, não importa. Não importa o que esteja te aprisionando, impedindo de você viver uma liberdade em Cristo Jesus. O que importa é que hoje essas correntes, elas podem ser quebradas na sua vida, através do poder que há no sangue de Jesus Cristo. O que importa é que hoje você pode ter uma vida assim livre, através de Jesus Cristo. Hoje a sua história, ela pode ser mudada, a minha história pode tomar uma nova direção hoje. Porque a palavra de Jesus me diz que Ele veio para trazer liberdade. Ele veio para trazer liberdade. O que nós temos que fazer, igreja, é tomar posse dessa liberdade. Tomar posse dessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Tomar posse dessa liberdade. Na história de Jesus nós vemos que muitas vezes Jesus, ele curou muitos cegos. Mas só que além da visão natural, Jesus, ele se preocupava em curar os olhos espirituais das pessoas, para que eles pudessem ver. E hoje o que tem tirado muito a visão das pessoas naquilo que Deus tem preparado para ela é a opressão que esse mundo nos traz. É a opressão que vem sobre nossos ombros, com a nossa situação, com a nossa vida. Opressão que tem derrotado muitas vidas, opressão que tem derrubado pessoas, opressão que nos coloca para baixo, que nos destrói, nos deixa em pedaços. E o que nós vemos são vidas arruinadas pela situação que a vida trouxe, pela situação adversa. Mas infelizmente também o que nós vemos muito é que tem vidas sendo destruídas pela opressão que o diabo tem colocado sobre os seus ombros, sobre a sua mente, sobre a sua vida. E uma maneira que o diabo tem, igreja, de nos atacar, de nos oprimir, é levantando o fantasma, levantando aquilo que nós fizemos no passado. E uma arma que o diabo usa é a acusação. É a única arma que ele tem contra nossas vidas, nos acusar, acusando daquilo que a gente fez, acusações que têm nos enfraquecido, que têm nos deixado para baixo, que têm nos deixado sem esperança, acusações que vêm sobre nós, dizendo que o nosso passado nos condena, e muitas vezes esquecemos do sangue que foi derramado naquela cruz por nossas vidas, e deixamos ser levados pelaquilo que Satanás tem jogado na nossa cara. E uma versão da linguagem, quase perto da linguagem original desse texto, fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim para restaurar o esmagado com o perdão. Restaurar o esmagado com o perdão. Satanás está te oprimindo, está te colocando para baixo. Saiba que Jesus Cristo veio para te salvar, para te perdoar, perdoar o coração esmagado com o perdão. Seu passado está te pressionando, lembra-se que o Senhor veio perdoar aquele esmagado, que está esmagado com o perdão. Você que está aqui talvez esta manhã, que está sendo acusado pelo inimigo das nossas almas, a respeito daquilo que é o seu passado, saiba que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele veio para perdoar pecados. Ele veio para tirar de dentro de nós tudo aquilo que não presta. Ele veio para nos limpar, Ele veio para nos perdoar. Ele veio para derramar sobre a nossa vida o sangue que nos transforma. Você já imaginou isso? Sangue, aquele vermelho forte, vir sobre a sua vida, e o mundo olhar para você e não ver mancha nenhuma, ver você branco, branco alvo como a neve. Esse é Jesus Cristo na sua vida.
Não importa que o diabo tenha falado aos seus ouvidos, não importa que as pessoas usadas por Satanás tenham falado na sua mente, saiba que Jesus Cristo veio para perdoar aquele que está perdido. Saiba que Jesus Cristo veio para perdoar os seus pecados, perdoar os meus pecados. E essa opressão que o diabo tem colocado sobre a sua vida, eu creio que esta manhã ela vai sair em nome de Jesus. Eu creio que as correntes de Satanás esta manhã será quebrada da sua vida em nome de Jesus. Não importa, igreja, o que nós fizemos, o que importa é que Jesus Cristo ele está sempre disposto a nos perdoar, mas com uma condição: através do arrependimento. Jesus ele não tem condição de perdoar se nós não nos arrependermos. Essa é uma condição imposta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio trazer um tempo de salvação para nossas vidas. Naquela manhã, Ele falou àquele povo dizendo: eu vim trazer um tempo de salvação para Israel. Esta palavra que dura para sempre, esta palavra que dura para sempre, ela está dizendo para mim, para você, esta manhã, hoje Jesus Cristo veio trazer salvação para a nossa vida. Hoje é um tempo de graça de Deus para a nossa vida. Hoje é um tempo das nossas dívidas serem perdoadas. Hoje é um tempo do nosso pecado ser jogado no mar do esquecimento. Hoje é um tempo que a nossa história, ela pode ser sim mudada. Esse é o tempo de salvação para a nossa vida, irmãos. O tempo de salvação para a nossa vida é hoje. O tempo de salvação para a nossa vida é hoje. Aí você pergunta: por que, pastor, é hoje? Porque Jesus Cristo está no nosso meio. E aonde Jesus Cristo está, salvação acontece. Aonde Jesus Cristo está, milagre acontece. Aonde Jesus está, estiver um coração arrependido, aí está o perdão. Aonde Jesus está, correntes são desfeitas. É por isso que eu digo que hoje é um dia de salvação para nossas vidas. Hoje é um dia de salvação. Jesus disse isso lá naquela sinagoga. Mas o que a história nos diz? Eles quiseram pegar Jesus e matar Jesus. Que palavra doida é essa que você está falando? Carpinteiro, filho do José e da Maria que mora ali em cima. Com que autoridade você fala isso? A Bíblia fala que Jesus saiu de mansinho, desapareceu no meio deles. Isso quer dizer, irmãos, que a palavra de Cristo, quando ela é pregada, vai depender de nós em aceitar aquilo que é falado. Uma coisa nós sabemos, que a vontade de Deus ela é suprema. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por isso que João 3,16 diz que Ele amou o mundo todo. Mas só que Deus Ele deu o direito de escolha. Agora só depende de nós se nós vamos querer uma nova história para a nossa vida. Você imagina se aquele povo aceitasse naquele momento Jesus? A Bíblia fala que alguns judeus creram na palavra de Jesus, mas não todos. Você imagina que mudança que seria na vida deles se aceitassem Jesus como Ele foi enviado? Então a escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Você que está aqui hoje, essa manhã, Deus Ele quer fazer você rico, sabia disso? Deus Ele quer te dar uma coroa lá no céu, cheia de pedras brilhantes. Ele quer te dar um tesouro, como eu já disse, um tesouro que o homem não pode roubar, um tesouro que ele não vai sumir, um tesouro que a traça não vai comer, um tesouro que não acaba com o tempo. Ele quer te dar algo que é eterno. E essa riqueza, só nós podemos alcançar ela através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Queria que você se colocasse de pé.